Olá, voltando, vamos falar então de alguns principais eventos então do componente, tá? Então, New VCL Forms Application. Na aula passada a gente viu os eventos do formulários, tá? Alguns eventos do formulário, os principais. E agora eu vou falar do Edit e do Memo. Então, o Edit, ele tem as propriedades, o Form tem propriedades, o Memo tem propriedades. Se você for analisar aqui, eu tenho uma propriedade chamada Text e aqui eu tenho uma propriedade chamada Lines, tá? Que o Memo, ele tem várias linhas, então, linha 1, linha 2, tá? Então, são propriedades, tá? Com o mesmo objetivo de escrever aqui, só que com maneiras diferentes. Uma são linhas e a outra é uma linha só, que é o text, ok? Mas o principal aqui são os eventos. Então, que eventos que eu tenho aqui? O clique. Então, a hora que eu dou um clique, então show message, clique, ok? Então, nós temos aqui, ó, clique. Então, se eu dar um clique, olha lá, apareceu clique. Se eu dar um clique aqui, não aparece porque eu não programei ele, tá? O interessante é que no clique aqui, ó, observar o seguinte, aqui no clique, vou colocar clique do memo. Não, clique do memo, clique do edit, né? Quando eu recebo aqui o sender, tá? Quem que eu estou recebendo? Eu estou trabalhando com esse, por exemplo, com edit. Então, eu estou trabalhando com o componente edit. O componente edit tem uma classe chamada tEdit, tEdit. Então, quando eu recebo aqui no clique o sender, eu estou recebendo quem? O edit, tá? Então, aqui eu posso trabalhar com a classe tEdit, olha. Vamos pegar aqui, então, tEdit, que é essa classe aqui, ó. Nada mais, não estou inventando nada. Tá aqui, ó, tEdit, tá? Vou abrir o parênteses. Vou passar o sender, que é esse cara que eu estou recebendo. Então, esse garotinho aqui, ó, sender, estou passando para a classe tEdit. Então, aqui eu tenho as propriedades. Eu tenho o text dele. Então, quando eu dou um clique, eu vou colocar o texto. Olha lá, eu vou exibir o texto, SSS. Vou colocar um texto mais elegante. Então, aqui, sou o edit. Sou o edit. Então, se você for analisar, se você for copiar isso daqui e passar para o memo, eu tenho problema aqui, porque aqui eu não estou recebendo um edit. Eu estou recebendo quem? Vou colocar aqui, ó, recebendo o tmemo. Então, vou colocar tmemo sender text, tá? Ele tem text? Tem, porque os lines dele, quando você vai trabalhar depois para pegar isso daí, ele recebe um texto. Olha lá, linha 1 e linha 2, tá? Então, para colocar aqui são lines, para você ler é texto. Pode ser line também, mas nesse momento aqui vamos ficar com ponto .text, ok? Então, esse sender nada mais é do que o componente, tá? Então, quando eu tenho um clique aqui, ó, com o create, o sender aqui é o form, tá? Ok? Aqui não mostra, mas aqui eu teria o form, aqui eu teria o clique do edit. Vamos pegar então aqui, ó, para vocês entenderem. Então eu tenho tform.caption. Então no create, ele vai aparecer form 1. Tá? Vamos ver se é form 1 mesmo. Olha lá, ó, form 1. Então,
sou o caption do formulário. Então tem que aparecer essa mensagem no onCreate. Sou o caption do formulário. Dê um clique, sou o edit, dá um clique, sou, né? Aqui no caso eu não coloquei sou o memo, mas ele imprimiu aí o memo. Então isso aqui é apenas uma observação dos métodos, dos eventos que os métodos recebem, ok? Interessante porque isso daqui é utilizado, tá, para fazer algum desenvolvimento mais limpo, né? Então eu recebo o sender, vamos supor, no edit, eu tenho a classe edit, eu posso trabalhar, em vez de colocar o nome do edit, ponto text, outro que poderia acontecer seria isso daqui, ó, show message, então eu coloco, ó, edit, chama edit 1, ponto text, poderia muito menos fazer isso daqui. Só que se eu trocar o nome desse componente, colocar aqui, ó, edit aula, note que eu quebrei o código, ó. Então aqui eu preciso trocar também. E esse daqui continua funcionando, tá? Então, edit aula. Agora, suponhamos que eu tenha um código com 5.000 linhas e eu uso isso daqui em 4.400 linhas. Então, eu teria que mudar 4.400 linhas o nome, tá? Olha lá, só o formulário, dou 2 cliques, vai aparecer duas mensagens aqui, só edit, ok? Vamos para o próximo aqui. Nós temos aqui double click, eu vou até tirar um aqui. Eu vou mudar ele de lugar, senão um anula o outro, né? Você não pode programar clique, double click, ou você programa um ou outro, né? Se eu for programar o clique e o double click, nunca vai chegar no 2 cliques, né? Olha lá, double click, se eu dar um clique agora não funciona, mas se eu dar 2 cliques, funciona. Ok? Próximo aqui, on enter, então, on enter, vou colocar aqui, show message, on enter. Olha lá, on enter, já entrou, tá? Aqui, ó, vou dar um clique de novo, ó. Entrei, on enter. Agora se eu dar um clique nele, é que ele anulou o o double click, né? É verdade. É o enter e o double click, ó. Por isso que na hora que eu dei um clique ele não foi, é double click. De novo. Uma pequena travada ali. O enter, aí o double click. Olha lá. Double click. Tá aí. Agora o enter, entrei. Olha lá, o enter. Agora eu posso programar um exit. Isso daqui. Aqui, ó. Aqui, um exit. Exit. Pegar o formulário, sair, né? On exit. Tem que tomar cuidado com on enter ou on exit no uso dele, tá? Porque ele é muito problemático em algumas situações. Mas pode se usar novamente. Olha lá, sair, on exit, entrei, on enter. Agora eu saí, ó, vou dar um clique no outro, para entrar aqui ele precisa sair daqui. Então, on exit. É assim que funciona, tá? No Lazarus vai acontecendo a mesma coisa. Inclusive está aqui o passado aí. Fechar isso daqui tudo. Descartar. Novo. Opa. Arquivo. Novo. Aplicação. Ok. Então, aqui eu vou só comentar, tá? Então nós temos aqui, ó. No edit, on click, double click, on enter, on exit. E aqui também funciona da mesma maneira, né? Se eu vier aqui, ó, ele recebe um sender, então show message. Então t edit recebe sender,
vou imprimir text dele. Eu vou fechar aqui. Aqui eu vou colocar 2 componentes, que é para sair, né? Então, estou programando um exit 9. Depois, se vocês quiserem, fica como exercício para vocês fazerem o que eu fiz no Delphi aqui no Lazarus, ó. Exit, ele está aplicando um exit, ok? Bem, espero que tenha gostado e até a próxima.